seja bem-vindo a mais um Civortex Talks. Nós estamos aqui no evento da FutureCon, o maior evento de tecnologia da América Latina. E hoje nós estamos aqui com os representantes da GitHub, com o Leonardo de Paula, que é diretor Latam, e estamos aqui com o Vinícius de Paiva, que é Technical Evangelist. Sejam bem-vindos. Leonardo, você poderia se apresentar, por favor? Perfeito. Bom, eu sou Leonardo de Paula, da GupShop. O Vinícius e eu aí, a gente começou a área de parceiros da GupShop há quase 5 anos atrás. A gente atua a nível Latam com os parceiros, assim como a Civortex, no sentido de oferecer aí canais de CPaaS, que a gente chama, canais de mensageria, onde o principal deles é o WhatsApp, visando habilitar negócios aí, não só no Brasil, mas na América Latina. O GupShop hoje é o maior parceiro da Meta em volume de mensagens de WhatsApp e vamos bater um papo aí hoje. Obrigado pela parceria, obrigado por ter aceitado o convite. Vinícius, poderia se apresentar, por favor, para todos os nossos telespectadores? Claro. Meu nome é Vinícius Soares, sou Technical Evangelist na GupShop. Meu papel é cuidar dos assuntos de tecnologia, de processos da GupShop, especialmente no Brasil, mas como o Léo pontuou, a gente opera aí no nível da América Latina. Vai ser um prazer conversar com você. Obrigado também por ter aceitado o convite, sejam bem-vindos. E vamos iniciar a nossa rodada aqui de perguntas para a gente poder interagir um pouquinho mais nesse universo do WhatsApp, e a interação humana com o cliente e um pouco também do uso da IA. A nossa primeira pergunta ela está direcionada um pouquinho mais aí para a IA. Como que a IA pode ser utilizada para realizar uma segmentação mais eficiente aí utilizando o WhatsApp? Perfeito. Quando a gente fala de segmentação, é importante a gente olhar um pouco da jornada full funnel de clientes que interagem com a empresa através do canal de WhatsApp. Quando a gente fala de jornada full funnel, a gente tem ali 3 contextos de interação que geralmente acontecem. O contexto de pré-compra, o contexto de compra e o contexto de pós-compra. Geralmente, o que as empresas buscam com a segmentação é aumentar conversões e extrair mais valor do canal. Então, geralmente, isso acontece na fase de pré-compra até o momento da compra. Então, a gente estaria ali falando basicamente da primeira fase de interação do cliente, que é a pré-compra. Estou fazendo essa breve introdução para ir direto para a resposta da pergunta, porque a gente precisa de um pouco de contexto. Perfeito, perfeito. Então, na fase de pré-compra, a gente tem ali 2 fases intermediárias, que é importante a gente atentar, que é a fase de awareness, ou conscientização, e a fase de engajamento. Então, olhando para o que tange a inteligência artificial, ou o que a gente chama de algoritmo, quando a gente olha para o meta, quando a gente faz um anúncio, a própria IA do meta, o algoritmo do meta, ele faz essa segmentação no momento de criação do anúncio lá na plataforma do Facebook e Instagram. Quando a gente coloca um anúncio no ar, a gente segmenta por região, por idade, por perfil de empresa. Então a gente ali já faz uma segmentação e a IA já distribui esse anúncio para aquela segmentação inicial. Quando a gente conecta esse anúncio em uma conversa, em específico no WhatsApp, a gente adiciona um outro contexto de segmentação, que é o contexto da conversa. E aí, a partir da movimentação daquela conversa em estágios que nós pré-definimos, a gente pode tirar insights de IA para interagir com aquele cliente em um momento que seja esperado, relevante e oportuno para uma conversão. E assim extrair mais valor. Então, de modo geral, eu responderia sim essa pergunta. E eu sei que nas perguntas subsequentes, ou talvez até nessa, talvez o Vinícius consiga dar um zoom um pouco ainda mais técnico no que a gente consegue extrair com a segmentação. Perfeito. Essa segmentação hoje é muito importante até para que as empresas possam classificar aí seu lead, os seus clientes e ser mais assertivas, né? E como diz aqui até mesmo no enunciado da pergunta, né? Ser mais eficiente, né, Vinícius? Sabendo disso, né, e outros detalhes, a gente gostaria também de saber quais os principais critérios de IA para que a gente possa segmentar os clientes aí no WhatsApp. Você pode contribuir para nós, Vinícius? Maravilha. Quando a gente começa a abrir a caixa preta da IA, né? É importante, assim, antes de qualquer coisa, a gente deixar claro que IA é um software.
é um software que é muito bom em reconhecer padrões. É, e, e um dos elementos mais legais da IA é justamente a capacidade da IA de criar os seus próprios critérios para conseguir entender, já que a gente está falando de segmentação, né, de WhatsApp, para conseguir entender que parte do público que vai atender os meus objetivos de negócio. Então, o exemplo que o Léo deu de segmentação da meta quando você faz um anúncio, para a gente é importante porque ele é a boca do funil, né? Em engenharia a gente, né, costuma dizer isso em qualquer lugar, né? Entrou lixo, sai lixo. Então, se você não faz uma boa captação, não tem como você ter algo bom no final. Então, quando você define os objetivos de negócio, é a própria IA que vai definir os critérios dela para alcançar aquele objetivo de negócio. Então, quando você coloca, por exemplo, eu quero atingir um público que gosta de esportes de aventura, né? Qual critério a IA da Meta vai selecionar para dizer que aquela pessoa gosta de esporte de aventura? A gente não sabe. Pode ser porque ela curte vídeo de caiaque, pode ser porque ela curte vídeo de bungee jump, parapente. Então, a riqueza da inteligência artificial, né, o machine learning, mais especificamente o deep learning, é justamente essa. Os filtros a gente não precisa colocar, a gente só fala o que a gente quer e ela traz pra gente. No caso, seria então um treinamento dessa IA, ele é mais dinâmico para a segmentação aí do WhatsApp, ele é mais automatizado. Aí assim, vamos andar um pouco para frente no funil, né, completo como o Léo trouxe. Então essa primeira IA, né, que a Meta aplica, ela está ali, né, entendendo o comportamento do consumidor, né, de acordo com a pegada digital dele, para trazer ele para dentro do nosso funil, da nossa jornada de engajamento, relacionamento, futuramente compra. A partir do momento que esse potencial cliente entrou no diálogo, aí ele já vai trazer elementos mais contextualizados dentro do produto e serviço da empresa. Lá fora, a gente só identificou que ele gosta de esportes radicais, né? Mas o que eu estou vendendo é o quê? São roupas, são equipamentos de segurança, é prancha, é asa delta. Então, quando ele entra na conversa e de acordo com o que ele começa a falar, eu começo a ter elementos para entender dentro do meu portfólio de produto e serviço para onde que eu vou direcionar ele a partir das próprias palavras que ele usa. Perfeito. Já que a gente está engajado nesse cenário aqui, vocês poderiam dar exemplos de empresas que já utilizam essa parte ou que já utilizaram essa segmentação para enriquecer mais aqui o nosso bate-papo? Perfeito. A gente tem alguns casos, através de parceiros e através de atendimento direto da GupShop. Um caso que chama a atenção pelo nível de robustez do caso de uso e de escala é o da Reserva, aquela marca de roupa brasileira, onde nós fazemos uso da IA para segmentação, envios de ofertas contextuais, sem perder o atendimento humanizado. Então é um caso bem amplo, que a gente pode dar um zoom aqui, o Vini pode complementar também com alguma questão mais técnica, mas de modo geral a Reserva faz uso dessa boca do funil, dessa segmentação do Meta, através do recurso de click to WhatsApp, trazendo esses leads para o WhatsApp, qualifica esses leads contextualmente numa campanha, ou se já é um cliente que já consome há muito tempo. E os vendedores, eles continuam tendo aquele atendimento humanizado. A Reserva tem por característica um atendimento humanizado, onde o vendedor conhece o cliente, chama o cliente pelo nome sempre no WhatsApp. Isso eles não querem perder. Então, importante, né? Para que tenha mais a empatia e a comunicação ali com o cliente, não é? Exatamente. Então a IA ajuda os próprios vendedores a serem mais efetivos nessa conversa que é humanizada. Então muitas vezes o vendedor pode automaticamente iniciar uma conversa com o cliente que tenha, por exemplo, aniversário.
ou que já tenha comprado algumas peças de roupa, dado aquele contexto de perfil do cliente há algum tempo atrás. E ao armazenar esses dados a respeito do cliente, que juntam essa segmentação feita pelo Meta e essa relação contextual que é obtida na conversa de WhatsApp, a reserva começa a ter o que a gente chama de um CDP, que é um Customer Data Profile, que é um conceito muito importante na segmentação e no relacionamento de empresas com clientes que visam ali uma comunicação esperada, relevante e oportuna. Então, dentro desse contexto de CDP, essa segmentação ela é realizada em diversos níveis, né? Por idade, por perfil de compra, estado civil, histórico de última compra, até a cor de um produto, ela é considerada nessa segmentação. Não sei se eu... Veja que interessante, né? Você tem, por exemplo, os dados que o Léo pontuou agora, que são os dados que você vai extraindo da interação desse consumidor dentro, né? Daquela conversa dele com o bot, ou daquela conversa dele com o vendedor, com a gente. Histórico dele, Só que antes disso, se esse cliente veio de um anúncio, eu sei do que essa pessoa gosta. Porque quando eu fiz o anúncio, eu tinha um público-alvo. Meu público-alvo, voltando no nosso exemplo, pessoas que gostam de esporte de aventura, né? Então eu tenho uma segmentação, pessoas que gostam de esporte de aventura, eu sei o nome, eu sei o telefone dessa pessoa e eu sei todo o comportamento dessa pessoa no relacionamento dela com a minha empresa. Quando eu vou lançar um novo produto, quando eu vou fazer uma campanha, Black Friday está vindo aí, vou fazer uma campanha de Black Friday, eu posso ir lá no meu CDP, né? Que de repente a minha empresa não trabalha só com esporte de aventura, ela trabalha também com equipamento de segurança, com viagem, não sei. Eu vou lá no meio e falo assim, eu quero fazer uma campanha para lançar esse produto aqui, que o público-alvo são pessoas que gostam de esporte de aventura e se interessam por calçados. Eu tenho um e-mail pronto, com nome e número de WhatsApp. Então, nesse cenário, a gente consegue direcionar melhor o cliente e atender nicho por nicho dentro do seu próprio negócio. Exato. Então, você consegue ser mais assertivo e efetivo aí nas suas ações de marketing. Que é o que a gente quer. Isso que a gente está fazendo aqui. Satisfeito em saber disso, gente. Isso é muito importante nesse mundo dos negócios, para que a gente possa adiantar mais os clientes, certo? E dando segmentos aqui, a gente já está até engajado nessa pergunta. E quais são esses benefícios que a gente consegue atingir aí, utilizando toda essa IA, toda essa segmentação? A gente já começou nessa introdução aqui, né, Léo? Levi, como é que vocês podem enriquecer mais aqui para a gente, trazendo essa proposta da melhoria aí e quais são os ganhos para uma empresa que aplica isso? Hoje na Simvortex nós já temos IA implementado nas nossas soluções e junto com a parceria que nós temos com vocês, né, a gente também gostaria que vocês contassem aí desses benefícios para que a gente possa mostrar para os nossos ouvintes aqui hoje. Perfeito. Os benefícios são inúmeros, né? E eles variam de acordo com o interlocutor. Então, como a gente está falando de um contexto de vendas B2B, no caso, né, dessa segmentação, vendas B2B da Cvortex vendendo a plataforma para o cliente ou dando a um cliente que é uma empresa esse recurso de segmentação, a gente tem diversos interlocutores nesse cenário. Quando a gente olha para o interlocutor de marketing, que é geralmente o interlocutor mais interessado em uma segmentação, um dos KPIs ou KRAs de um CMO, de um diretor de marketing, é o retorno de investimento, é o retorno sobre anúncios, ROAS. Então, a gente aumenta as conversões, a gente diminui o custo por lead, a gente aumenta o retorno de investimento e o retorno por anúncio, além de construir uma linda base de dados CDP riquíssima, que o valor chega a ser até intangível quando uma marca consegue atingir um nível de maturidade no CDP com a base de clientes dela, né? Agora, se a gente vai para outros interlocutores, um interlocutor de operações ou um interlocutor de TI, que talvez está buscando ali uma eficiência na operação, né? Então isso talvez vai dar para ele indicadores, né, benefícios relacionados à eficiência, à redução de custo, à automatização, à rapidez do atendimento. Perfeito. E de maneira complementar, né, tem uma fala, né, que eu sempre trago, né, Léo? Você está focando em reduzir custo ou você está focando em crescer? Reduzir custo
é importante. Agora o que a gente vê é que os projetos mais rentáveis de IA, de automação, de transformação digital, de tudo, são os projetos que são focados em crescimento, em escala. Ah, mas e a redução de custos? É consequência. Então, a gente está falando aqui, né, redução de CPC, redução de custo por lead, tem várias reduções. Só que no final das contas, o que eu estou fazendo? Eu estou automatizando em larga escala o meu processo de venda. Então, se antes eu precisava de 10 vendedores para atender 1.000 pedidos por dia, com os mesmos 10 vendedores, estou falando que eu vou atender 10.000 pedidos por dia. Então, quando a gente faz um projeto legal, independente do indicador que a gente vai escolher, né, é muito importante colocar na cesta de indicadores um indicador que esteja relacionado a crescimento e apontar a arma para ele. Os demais vão vir como consequência. Que ótimo. Já que nós estamos falando disso, e aí agora vocês me trouxeram aqui para um cenário e eu acabei de pensar aqui, isso permite que a empresa tenha mais conversão de vendas, né? Maximize os custos. Maximizar os custos aqui é justamente aproveitar melhor esses custos, gerenciar melhor a sua cadeia aí de comunicação com o cliente, ser mais assertivo e converter mais vendas aí, contatos em vendas. Seria isso um fechamento para esse cenário? Excelente, seria isso. E em linha com esse fechamento, a gente nota um movimento do mercado nessa direção. Empresas do conversacional, assim como a Cvortex, tendo em vista o poder do canal de WhatsApp para trazer esses benefícios, a gente vê esse movimento dessas empresas ofertando soluções segmentadas para interlocutores de marketing, sejam eles novos clientes ou clientes da própria base. Então, esse tipo de segmentação ele abre o mercado para a Cvortex e ele dá para esse novo interlocutor esse poder de usar uma solução que já está na empresa dele, só que agora com outra finalidade, para ele ainda melhorar os indicadores. Que ótimo. Falando disso também, dos clientes, das empresas, toda essa segmentação permite que a empresa tenha poder sobre o seu cliente, no cenário de que ela passa a conhecer mais o seu cliente, tenha domínio ali de onde ela pode atingir, né? Quais são os clientes-alvo para uma campanha, qual marketing utilizar em tal sazonalidade, no inverno, verão, outono, dependendo da segmentação de negócio, né? Por exemplo, para esportes radicais, esportes de aventura, ou até mesmo para os outros serviços, como tecnologia, comunicação, né? E já indo aqui para um fechamento e para a gente concluir um pouco mais, quais são as armadilhas que a gente pode cair aí, para que a gente possa evitar, ou conselhos que vocês possam dar aí para que as pessoas, quando enfrentam essa utilização aí dessa segmentação? Quais são os perigos e como a gente pode evitar isso? Perfeito. Uma armadilha comum que a gente vê no mercado é uma vez que a pessoa ou a empresa ou uma área toma gosto pela segmentação e vê os resultados, o primeiro ímpeto é escalar essa segmentação, escalar esse tipo de campanha. E muitas vezes nesse ímpeto de replicar mais do mesmo que foi bom, essa base de clientes segmentados, ou eles não são tão bem segmentados, ou eles não são atingidos de forma que seja esperada, relevante e oportuna. E acabam marcando aquela comunicação como algo que não é mais desejável, acabam ali mudando um pouco a forma de se relacionar com aquela marca e a forma de receber contatos daquela marca. Então, é importante sempre olhar para esse recurso de segmentação e de clique de WhatsApp com marketing de maneira positiva, buscando resultado, porém, usando aqui termos de mercado, sem crescer muito o olho, né? Então, assim, a gente tem que fazer com bastante cuidado, buscando uma escala, mas uma escala saudável, uma escala que mantenha o canal esperado, relevante e oportuno para comunicações entre empresa e cliente. Que legal. Só para dizer o como, né? Como que se faz isso? É prestando atenção, valorizando a experiência do usuário, né?
que é um erro muito comum que a gente vê, né? Que nessa tentativa de maximizar esse resultado, porque é uma mina de ouro, né? Do ponto de vista da empresa, a empresa negligencia o que o usuário, o que aquela pessoa, né? Tem um ser humano do outro lado da mensagem, né? O que aquele ser humano sente ao receber essa mensagem. Então, por isso que a gente sempre enfatiza, né? Essa questão de, tá legal, você tá no projeto, show de bola, mas lembre-se, né? De cuidar bem da sua jornada, do texto que está sendo mandado, das imagens que estão sendo mandadas, né? Para você, né? Não matar a sua vaca leiteira. Né? Você continuar tendo uma relação saudável, porque um cliente que pode ter um valor, né? Um LTV ali, e de repente você mata aquele cliente, né? Com uma campanha mal feita que ele vai e te bloqueia e você nunca mais consegue vender nada para ele. Então é importante e tem como fazer. Esse cenário é importante a gente conhecer bem o cliente, né? E não cair nessas armadilhas de começar a direcionar errado essa segmentação e, como você mesmo disse, né? Crescer o olho sobre a massa ali e tentar escalar isso de uma forma, digamos aí, até irresponsável, né? Então, conhecer o cliente, conhecer o processo e trabalhar isso de uma forma saudável e escalar isso é um dos maiores desafios. E aí, para isso, a gente conta aí com profissionais igual vocês, da GupShop, para poder auxiliar a gente nesse cenário, nessa jornada, porque é muito rico você conhecer o seu cliente aí e ter essas oportunidades de segmentar a sua própria base de cliente e encantar ele no final das contas. Que esse é o que a gente quer buscar, né? Maximizar os lucros, conquistar o cliente e, além de conquistar, né, ter ele fiel à sua marca, porque um cliente fiel, ele é muito mais rentável do que aquele que fala mal, né? Exatamente. Quero agradecer vocês pela participação. Vocês têm algum outro ponto que vocês gostariam de trazer sobre esse cenário, sobre esse podcast que nós estamos fazendo aqui? O que vocês gostariam de enriquecer mais um pouco? Porque eu acho que nós exploramos bem esse cenário. Foi algo bem dito aqui por vocês. Ficamos muito satisfeitos com que podemos trabalhar junto e com a nossa parceria. Claro, e somente agradecer aí a abertura da C-Vortex para esse podcast. A gente fica contente em poder discutir esse assunto de forma tão direcionada, tão objetiva e aberta ao mesmo tempo. E a gente fica contente em poder apoiar a C-Vortex aí na escala desses clientes que buscam mais retorno sobre investimento, retorno sobre anúncio e escala. Perfeito. Você, Vinícius, gostaria de contribuir com algo mais? Acrescentar que nós, né, eu e o Léo, nós somos pessoas muito disponíveis. A gente gosta de respirar o mundo real. Então, vai ser um prazer para a gente apoiar a C-Vortex e especialmente os clientes da C-Vortex através de vocês. Então, quem está escutando a gente, né, tem um projeto, tem uma ideia, quer escalar, né, traz a demanda que a gente junto vai estudar o melhor cenário aí. Perfeito. Eu sou o Maxwell, sou Sales Engineer na C-Vortex. Agradeço você por participar conosco aqui. Agradeço você também, Léo, Vinícius. E esse foi mais uma edição especial do C-Vortex Tal na FutureCom. Muito obrigado, até a próxima.